Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje eu quero conversar com vocês sobre cálculos para determinação de centro de cargas em instalações elétricas. Quando nós estamos fazendo um projeto de instalações elétricas, chega um momento em que nós precisamos determinar a localização adequada dos quadros de distribuição de circuitos terminais. Os circuitos terminais, conforme nós já falamos anteriormente, são aqueles circuitos finais, os circuitos que saem dos quadros finais e chegam até as cargas. Por exemplo, no caso de instalações residenciais, são os circuitos que saem do quadro e chegam de fato até as lâmpadas e as tomadas. Quando nós vamos pensar em qual local da instalação podemos instalar o quadro, alguns quesitos devem ser levados em consideração. Então, agora eu vou comentar com você quais são esses principais quesitos que devem ser levados em consideração. Primeiro é o centro de cargas da instalação elétrica. Nós vamos calcular o centro de cargas e nem sempre vai ser possível instalar o quadro exatamente no ponto que resultou o centro de cargas, porque às vezes esse ponto físico pode ser não conveniente ali para a instalação do quadro, dependendo da instalação. Mas quanto mais próximo nós instalarmos o quadro do centro de cargas, melhor vai ficar a nossa distribuição de circuitos. Por quê? Porque nós vamos conseguir economizar com a quantidade de condutores usada e também, consequentemente, vamos economizar com as perdas. Vamos reduzir as perdas devido à condução. Além disso, pensando também de uma forma geral em instalações não apenas residenciais, mas de porte maior também, nós devemos localizar o quadro em locais próximos à linha geral dos dutos de alimentação, para facilitar a conexão. Quando temos quadros em um ambiente industrial, por exemplo, devemos ficar preocupados em colocá-lo em um local onde não há um fluxo grande e contínuo de pessoas. Então, coloquei aqui afastado da passagem sistemática de funcionários. Além disso, devemos colocar o quadro em ambientes bem iluminados e em locais de fácil acesso. Por quê? Diante de alguma emergência, é importante que esse quadro esteja em um local de fácil acesso e esteja bem iluminado. Devemos pensar também, principalmente em instalações industriais, em não colocar o quadro em locais que estejam sujeitos a gases corrosivos, inundações, trepidações ou qualquer outra característica do meio que possa de alguma forma prejudicar o funcionamento do quadro e da instalação. E por fim, devemos pensar também na temperatura. Vamos pensar em localizar o quadro em locais de temperatura adequada, próxima aí da temperatura ambiente. Bom, então com base nisso, eu vou explicar para vocês agora como determinar o ponto que representa o centro de cargas de uma instalação, que nós também podemos chamar de baricentro de cargas. Esse ponto nós vamos encontrá-lo em termos de coordenada x e coordenada y, do ponto que representa o centro de cargas. Então, vamos primeiro falar com relação ao centro de cargas na direção do eixo x, que eu vou chamar de CCX, como se fosse centro de cargas no eixo X. A fórmula que nós temos para calcular é a que eu mostro para vocês. Então, nessa fórmula aqui, S, gente, representa potência. S representa potência aparente ou potência total em VA, volt-ampere, de cada carga ou grupo de carga que está em um determinado ponto. Então, aqui, S1 representa essa carga número 1. Então, eu pego a quantidade aqui de carga em volt-ampere e multiplico pela coordenada dela, x, pela coordenada x dela que eu chamei de x1. Então, aqui embaixo eu tenho x1, x2, xn, representam as respectivas coordenadas das cargas em relação ao eixo x. Então, vou fazer isso para todas as minhas cargas da instalação. Eu vou pegar e multiplicar o valor da carga pela posição que ela está no eixo x. Faço esse somatório para todas as cargas e divido
pelo somatório das cargas. Então, no denominador, eu coloco o somatório de S1 mais S2 mais S3, enfim, até Sn, que representa, N representa a quantidade de cargas genérica dessa instalação. O raciocínio que nós devemos seguir para o eixo Y é parecido, então vou colocar aqui a fórmula para vocês verem. Centro de cargas na direção do eixo Y, que eu vou chamar de CCY, vai ser também o valor da carga em VA multiplicado pela coordenada do ponto que essa carga está com relação ao eixo Y. Então, fica S1 vezes Y1 mais S2 vezes Y2. Eu vou fazer todo o somatório aqui no numerador dessa multiplicação da carga vezes a coordenada dela no eixo Y. E no denominador, assim como na fórmula aqui de cima, nós vamos fazer o somatório de todas as cargas. Então, dessa maneira, nós conseguimos, de uma forma bem rápida, bem prática, determinar o centro de cargas com relação ao eixo X e o eixo Y. Para vocês entenderem melhor a aplicação dessas fórmulas que nós acabamos de ver, vamos fazer juntos aqui um exemplo para a determinação do centro de cargas dessa instalação que temos aí. A planta, ela está em AutoCAD. Bom, então temos aqui o quadro de distribuição, ele está aqui do lado de fora, e nós queremos descobrir qual que é o local mais adequado para nós posicionarmos esse quadro depois de conhecer o centro de cargas. Para conhecer o centro de cargas, conforme vocês acabaram de ver, nós precisamos definir carga por carga da instalação e precisamos saber o valor dessas cargas, né, a potência aparente delas, e precisamos saber a localização delas em termos de coordenadas X e Y. Então, se nós estamos trabalhando com o AutoCAD, eu sugiro, para facilitar o processo, que vocês peguem aqui no cantinho, ó, nós temos como se fosse a indicação da origem do sistema de coordenadas X e Y. Então, nós podemos selecionar e podemos arrastar essa origem aqui exatamente para um ponto da extremidade da minha instalação. Então, dessa forma, eu coloquei o ponto 00 da minha instalação exatamente aqui. Então, isso facilita o meu processo aqui de cálculo de localização das cargas, porque tudo vai ficar com relação à referência 00 que eu acabei de colocar nesse ponto. Então, vamos agora determinar a localização de cada uma das nossas cargas. Eu vou começar analisando com vocês esse cômodo aqui, que é um cômodo chamado cômodo 1. Vamos ver, ó, como que eu sei qual que é a localização dessa lâmpada. Para eu descobrir, gente, nós podemos vir aqui no canto direito, você vem aqui nesses 3 pontinhos do canto direito, e você aciona aqui esse comando de coordinates para mostrar as coordenadas do ponto que nós estamos querendo descobrir. Então, eu vou aqui, dar um check, e ele vai começar a mostrar para mim as coordenadas do ponto onde eu estou. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele consegue mostrar aqui embaixo, ó, as coordenadas. À medida que eu vou andando aqui na tela, ele muda para mim a coordenada, dependendo do ponto onde eu estou. Então, se eu pegar e selecionar aqui o meu bloco da lâmpada, se eu colocar o mouse aqui, ele vai mostrar exatamente a coordenada X e Y, no caso, dessa lâmpada. Então, nós podemos olhar embaixo, ou nós podemos também clicar sobre o bloco, e aí nós clicamos com o botão direito do mouse e podemos selecionar essa opção de propriedades. Aí ele vai abrir essa janelinha e aqui ele consegue mostrar pra gente qual que é a posição X e a posição em Y e a posição em Z também, mas nós não estamos usando Z, né? Só X e Y. E direto desse bloco, no caso aqui do centro desse bloco. Então, aqui nós já conseguimos enxergar direto, ó. O X do centro desse bloco é 10,3065 e o Y é 6,9268. Pensando primeiro no cálculo do centro de cargas na direção do eixo X, o que nós temos? Nós temos, então, uma carga de 80 VA e o X dela é 10,3065. Voltando, então, aqui na nossa fórmula, podemos escrever, então, que o CCX,
uma primeira parcela do numerador vai ser 80, que é o valor da carga, em VA, vezes a coordenada x dela, que é 10,31. Aqui no denominador, eu também já posso colocar aqui a primeira parcela, que é o valor da carga, no caso, 80. Vamos agora continuar com a próxima carga. Então, nós temos um outro bloco representativo de iluminação, ele tem 80 VA, vamos ver a localização dele, ó. Então, eu posso clicar no bloco e com o botão direito, propriedades, olhando aqui a posição dele em termos de x, é 13,9608. Vamos acrescentar aqui na fórmula, então, a segunda carga. Eu vou acrescentar a parcela de 80, que é a outra lâmpada, vezes a coordenada em x, coloquei 13,96, estou considerando aqui na conta, para não ficar muito número, muito grande aqui, 2 casas decimais. E aqui no denominador, eu já vou somar também a segunda carga, que também é de 80. A terceira carga que eu vou olhar, dentro do cômodo 1 ainda, é esse bloquinho de tomada, essa tomada de 1100 VA. Então, eu cliquei, eu posso simplesmente colocar o mouse sobre a referência aí do bloco e ver qual que é a localização dela embaixo, ele já me mostra. Ou eu posso também clicar com o botão direito em propriedades e ver qual que é o valor da posição em x. A posição em x dessa tomada é 14,61. Vou adicionar aqui a terceira parcela no numerador, que vai ser a carga, 1100, vezes a coordenada x dela, 14,61. E no denominador, nós somamos o valor da carga, que é 1100 VA. E assim, gente, nós vamos fazendo para todas as cargas da instalação. Então, só para o cômodo 1, eu já tenho todos esses conjuntos de carga. Essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês, já é a fórmula com todas as cargas de lâmpadas e tomadas do cômodo 1. Então, não terminou ainda a fórmula, né? Nós temos que somar da instalação toda. Então, todos os 6 cômodos da instalação, as informações têm que entrar nessa formulação. Como vocês estão vendo, as contas, né, não são difíceis, porém, elas são trabalhosas. Nós temos que levar em consideração uma quantidade grande de cargas. Então, por isso que eu vou usar uma planilha no Excel para poder facilitar a realização desses cálculos. Aqui está, então, a planilha com o início da organização que eu pensei em colocar. Então, nós podemos colocar aqui na primeira coluna a identificação do cômodo que nós estamos analisando, no caso, nós estamos no cômodo número 1. A identificação da carga, eu vou identificar as cargas em ordem crescente. Então, a carga 1, eu vou colocar S1, depois a próxima eu coloco S2, a próxima eu coloco S3, tudo aqui ainda com relação apenas ao cômodo 1. Bom, aí, na terceira coluna, nós podemos colocar o valor da carga em termos de potência aparente, em VA. Então, pensando aí na primeira lâmpada que nós analisamos, a carga dela em VA era 80 e a posição dela em termos de X era 10,31. Aqui na planilha é bom que nós já podemos colocar também a posição em termos de Y. 6,93, eu vou colocar tudo com 2 casas decimais. Aí, então, eu já mostro para vocês a tabelinha totalmente preenchida. Então, para cada uma das cargas de iluminação e tomada dos 6 cômodos, eu peguei as informações sobre posição no eixo X e posição no eixo Y. Então, nós temos aqui, ó, cômodo 1, cômodo 2, cômodo 3, 4, 5 e 6. Ao todo, eu fui identificando as cargas, conforme nós falamos, né, de S1 até S27. Então, são 27 cargas organizadas. Olhando mais uma vez para as nossas fórmulas, nós sabemos que no numerador nós precisamos de um somatório do valor de carga vezes a posição em X, e depois, na outra fórmula, precisamos desse somatório da multiplicação do valor da carga vezes a coordenada em Y. Então, eu vou fazer na planilha colunas para me ajudar a calcular essa multiplicação de carga vezes posição.
Aqui está, então, criei uma coluna chamada carga vezes x e uma coluna chamada carga vezes y. Então, para obter aqui, para cada linha, para cada carga diferente, eu vou fazer a multiplicação do valor dela em VA vezes a posição dela, em x. Aqui, para y, mesma coisa, nós vamos multiplicar o valor da carga em VA vezes a posição dela em y. Vamos estender isso para todas as linhas. Agora, aqui do lado, eu coloquei as fórmulas para ficar mais fácil de nós consultarmos elas. E coloquei aqui um quadrinho com alguns cálculos base que vão servir para nós podermos finalmente chegar ao valor de CCX e CCY. Então, vejam, eu preciso, primeiro pensando no CCX, eu preciso descobrir qual que é o valor desse somatório da fórmula no numerador. Então, eu preciso fazer o somatório desses valores da multiplicação de carga vezes posição dela em x. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a soma de todos os valores que estão na coluna de carga vezes x. Então, vou somar os 27 valores, já que eu tenho 27 cargas. Pronto. Aqui eu tenho o somatório desse numerador da fórmula de CCX. Agora, vamos fazer o somatório de carga vezes y. Então, venho aqui, mais uma vez, uso o comando soma e vou somar todos os valores que estão aqui na coluna de carga vezes y, os 27 valores. Nos dois denominadores, né, das duas fórmulas, nós precisamos do somatório das cargas mesmo, S1 mais S2, até no nosso caso S27. Então, eu vou vir aqui, vou fazer mais uma vez uma soma, só que agora eu vou somar os valores de carga, da coluna de carga aqui. Então, vou somar os 27 valores. Pronto. Finalmente, para encontrar CCX, o que eu faço? Eu vou fazer a divisão do somatório de carga vezes x dividido pelo somatório de carga. Então, vai ficar esse valor dividido pelo somatório de cargas. E o CCY vai ser o somatório de carga vezes y dividido pelo somatório de cargas. CCX nosso deu 8,74 e CCY 3,53. Agora que descobrimos as coordenadas do centro de cargas, voltamos aqui na planta, eu vou clicar sobre o bloco do quadro que eu tenho e eu vou posicionar ele nesse ponto que nós encontramos. Então, clica com o botão direito, propriedades, e ele vai abrir essa caixinha aqui que nós podemos alterar a posição em x e a posição em y desse nosso bloco que representa o quadro. Então, com relação à posição em x, eu vou colocar o valor que nós encontramos, 8,74. Então, ele já veio aqui para a posição em x do centro de cargas. E a posição em y, eu vou colocar o 3,53. Dá o Enter, pronto. Esse é o nosso centro de cargas. Tá vendo que nós comentamos no início que nem sempre o centro de cargas fica em um ponto fisicamente viável? O centro de cargas é exatamente onde está o quadro aqui. Porém, não é um ponto adequado para nós deixarmos o quadro. Então, eu vou instalar o meu quadro aqui numa posição adequada, próxima do meu centro de cargas. Então, eu vou arrastar ele aqui até a parede. Nós podemos, então, agora seguir para a próxima etapa, que seria fazer a passagem dos circuitos para a ligação das tomadas e das lâmpadas nessa instalação. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês, então, a análise complementar desse centro de cargas que nós encontramos em termos de um gráfico. Então, aqui nesse gráfico, que eu também fiz lá com a ajuda do Excel, eu coloquei no eixo X as coordenadas das cargas
em x, e no eixo y eu coloquei as coordenadas das cargas em y. Então, por exemplo, todas as 27 cargas estão nesse gráfico. A carga 1, que é aquela carga da primeira linha da tabela que nós analisamos, S1, que era aquela carga de iluminação do cômodo 1, se vocês se lembrarem, ela tinha o x de 10,31 e o y dela era de 6,93. Então, aqui com as coordenadas de x e y, nós podemos localizar todas as cargas de S1 até a última carga S27. Então, nós temos 27 cargas nesse gráfico. Pensando no centro de cargas que nós encontramos, o CCX é 8,74 e o CCY é 3,53. Então, vou colocar em vermelho o ponto que representa o centro de cargas da instalação. Esse centro não está ligado necessariamente apenas a um centro geométrico de coordenadas, porque, como vocês viram, leva em consideração o valor mesmo em volt-ampere da potência das cargas. Então, no caso, aqui está o centro de cargas para esse exemplo que nós acabamos de analisar. Bom, gente, então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima!